Você abre os olhos pela manhã e o mundo já está lá diante de você. As cores, os sons, os objetos, as pessoas, tudo parece simplesmente existir esperando para ser percebido. Ao mesmo tempo, parece igualmente evidente que existe um eu dentro da própria cabeça observando tudo isso, lembrando do que aconteceu ontem e pensando no que precisa fazer hoje. Enquanto o dia começa, pequenas decisões surgem o tempo inteiro, quase sem que você perceba. Mas quando olhamos para o cérebro com mais atenção, surge uma pergunta estranha. Toda essa experiência, ou seja, o mundo que aparece diante dos olhos e o eu que parece estar observando esse mundo, precisa estar acontecendo dentro de um órgão físico feito de células, sinais elétricos e química. E então a pergunta inevitável aparece. Como exatamente um pedaço de matéria dentro do crânio consegue produzir a sensação de existir dentro de um mundo? Essa pergunta está no centro do livro Being You, do neurocientista Anil Seth. O livro investiga como o cérebro cria a experiência de ser alguém. E ao seguir essa investigação, uma hipótese começa a surgir pouco a pouco. Uma hipótese que parece estranha no começo, mas que começa a fazer sentido quando olhamos com mais atenção para o funcionamento do cérebro. Se você gosta de investigações como esta, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque aqui a gente explora assuntos relevantes como esse. Talvez o mundo que percebemos não seja simplesmente uma cópia direta da realidade. Talvez a experiência de perceber o mundo seja uma construção. E aquilo que chamamos de consciência seja o resultado desse processo. Se isso for verdade, então a pergunta muda completamente, porque em vez de perguntar apenas o que é a consciência, começamos a perguntar outra coisa muito mais específica. Como o cérebro cria a experiência de ser alguém dentro de um mundo? A consciência parece algo simples, porque ela está sempre presente enquanto estamos acordados. Vemos o ambiente ao nosso redor, ouvimos sons, sentimos o corpo, lembramos do passado e pensamos sobre o que pode acontecer no futuro. E como tudo isso acontece o tempo todo, parece natural imaginar que a consciência seja apenas uma consequência direta da atividade do cérebro. Mas quando tentamos olhar mais de perto para o que está acontecendo dentro do cérebro, encontramos apenas neurônios trocando sinais elétricos e regiões cerebrais se comunicando. Vemos padrões complexos de atividade surgindo e desaparecendo a cada instante. E nada nessa descrição parece explicar por que existe experiência. Porque ver o vermelho não é apenas registrar um comprimento de onda. Ouvir uma música não é apenas detectar vibrações no ar. Sentir dor não é apenas receber um sinal nervoso. Existe algo que nos faz experimentar essas coisas. Existe algo que nos faz ser consciente. Essa dificuldade ficou conhecida como o problema difícil da consciência, porque mesmo quando conseguimos descrever com precisão o que o cérebro está fazendo, ainda não conseguimos explicar por que essas atividades produzem experiência. Sabemos que a consciência depende do cérebro, porque quando o cérebro entra em anestesia ou quando certas regiões são danificadas, a experiência simplesmente desaparece. Mas saber que a consciência depende do cérebro ainda não explica como ela surge. Durante muito tempo, essa dificuldade levou algumas pessoas a imaginar que a consciência poderia ser algo separado do corpo, enquanto outras sugeriram que talvez ela fosse apenas uma ilusão criada pelo próprio cérebro, e diante dessas posições opostas, a ciência começou a seguir um caminho diferente. Em vez de tentar resolver imediatamente o mistério completo, pesquisadores começaram a fazer uma pergunta mais concreta. Em que condições a consciência aparece e em que condições ela desaparece? Quando alguém está acordado e responde ao ambiente, parece evidente que essa pessoa está consciente, mas existem situações em que essa conclusão deixa de ser tão clara quanto parece. Uma pessoa pode estar em coma, completamente inconsciente e incapaz de responder a qualquer estímulo. Mas existem outros estados mais ambíguos. Nesses casos, os olhos se abrem, o corpo parece acordado e o ciclo de sono e vigília volta a aparecer. Mesmo assim, não existe nenhuma resposta clara ao ambiente. Esse estado ficou conhecido como estado vegetativo, e durante muito tempo, acreditou-se que pessoas nessa condição não possuíam nenhuma forma de experiência consciente, até que estudos mais recentes começaram a revelar algo inesperado.
Em alguns experimentos, pacientes que pareciam completamente inconscientes receberam instruções simples, enquanto seus cérebros eram observados em aparelhos de neuroimagem. As instruções eram coisas como imaginar que estavam jogando tênis ou caminhando pela própria casa. E em certos casos, o cérebro desses pacientes reagiu exatamente da mesma forma que reagiria o cérebro de uma pessoa saudável realizando essas mesmas tarefas mentais. Isso sugere que, em algumas situações, a consciência pode continuar presente, mesmo quando o corpo não consegue demonstrar essa experiência. Essa descoberta revelou um problema importante. O comportamento nem sempre revela se alguém está consciente. Se quisermos entender a consciência, precisamos olhar diretamente para o cérebro. E ao observar o cérebro nesses diferentes estados, pesquisadores começaram a perceber um padrão. Experiências conscientes parecem surgir quando diferentes regiões do cérebro trabalham juntas ao mesmo tempo, produzindo padrões ricos e integrados de atividade, formando estados que são ao mesmo tempo unificados e complexos. Cada experiência consciente é um todo, mas também é diferente de todas as outras experiências possíveis. Quando abrimos os olhos pela manhã, o mundo parece simplesmente aparecer diante de nós. As cores parecem estar nas coisas, os sons parecem vir diretamente do ambiente. Os objetos parecem ocupar posições claras no espaço, como se estivéssemos olhando diretamente para a realidade. Mas dentro do crânio não existe luz, não existe cor e não existe som. Existem apenas sinais elétricos viajando pelos nervos que chegam ao cérebro a partir dos olhos, dos ouvidos e do resto do corpo. E esses sinais não trazem rótulos explicando o que representam. Mesmo assim, experimentamos um mundo organizado cheio de objetos, pessoas e lugares. Isso acontece porque o cérebro não espera passivamente pelos estímulos. Ele está o tempo todo tentando antecipar o que provavelmente está acontecendo ao redor e comparando essas previsões com os sinais que chegam dos sentidos. Em vez de simplesmente registrar o mundo, o cérebro cria hipóteses sobre o mundo e então testa essas hipóteses usando as informações sensoriais. Aquilo que percebemos é o resultado desse processo. O melhor palpite que o cérebro consegue produzir naquele momento sobre o que está acontecendo ao nosso redor. Nesse sentido, a percepção não é apenas uma leitura da realidade. É uma construção guiada por previsões. Uma espécie de alucinação controlada, porque o cérebro está constantemente gerando interpretações, enquanto os sentidos limitam quais dessas interpretações podem continuar existindo. Mas se o cérebro constrói a experiência do mundo, então até que ponto aquilo que vemos é realmente o mundo? Se o cérebro constrói a experiência do mundo, surge uma consequência ainda mais estranha, porque talvez aquilo que chamamos de eu também faça parte dessa construção. Sentimos que existe um observador dentro da própria cabeça acompanhando tudo o que acontece. Alguém que percebe o mundo, lembra do passado e toma decisões, mas experimentos simples mostram que essa sensação de identidade pode ser muito mais flexível do que parece. Em um experimento conhecido, uma pessoa coloca a própria mão atrás de uma divisória, enquanto uma mão de borracha é colocada diante dela sobre a mesa. E então o pesquisador começa a tocar ao mesmo tempo a mão escondida e a mão falsa, usando pincéis. Depois de alguns segundos, algo curioso começa a acontecer. Muitas pessoas passam a sentir que a mão de borracha faz parte do próprio corpo. Quando a mão falsa é ameaçada, o corpo reage imediatamente. Esse experimento mostra que a sensação de possuir um corpo depende de como o cérebro integra diferentes sinais sensoriais. Visão, tato e posição corporal são combinados para formar um modelo do corpo. Quando esses sinais são manipulados, o modelo também muda. A experiência de ser alguém não é uma entidade fixa escondida dentro do cérebro. É um modelo que o cérebro constrói continuamente para organizar percepções, emoções e ações. Grande parte desse modelo está profundamente ligada ao corpo. Enquanto percebemos o mundo externo, o cérebro também monitora continuamente o interior do organismo. Batimentos cardíacos, respiração, temperatura, níveis de energia, uma grande variedade de sinais fisiológicos que indicam como o corpo está funcionando.
Esses sinais formam um sistema conhecido como interocepção, e assim como acontece com os sentidos voltados para o mundo externo, o cérebro precisa interpretar essas informações internas para entender o que está acontecendo dentro do próprio organismo. Essas interpretações aparecem na experiência como sentimentos. Fome quando o corpo precisa de energia. Cansaço quando o organismo precisa de descanso. Ansiedade quando o sistema se prepara para lidar com uma situação incerta. Esses estados não são apenas reações ao ambiente. Eles fazem parte de um sistema que ajuda o cérebro a manter o corpo funcionando dentro de limites que tornam a vida possível. Nesse nível mais profundo, a experiência de ser alguém está ligada diretamente ao fato de sermos organismos vivos, tentando manter seu próprio equilíbrio. A relação entre mente e corpo fica ainda mais clara quando pensamos em algo muito simples. Organismos vivos precisam permanecer dentro de certas condições para continuar existindo. Um peixe precisa de água para respirar. Um ser humano precisa de oxigênio. E o próprio corpo humano precisa manter sua temperatura próxima de 37 graus para que as reações químicas que sustentam a vida continuem funcionando. Se essas condições se afastam demais do intervalo necessário, o organismo começa rapidamente a falhar. Por isso a vida depende de manter uma organização extremamente delicada ao longo do tempo, mesmo em um universo onde tudo parece caminhar lentamente para a desorganização. Na física, essa tendência recebe o nome de entropia, que descreve o fato de que estruturas organizadas tendem a se dispersar com o tempo, como acontece quando uma gota de tinta cai em um copo d'água e aos poucos se espalha até desaparecer completamente, perdendo a forma que tinha no início. Organismos vivos parecem desafiar essa tendência porque conseguem manter sua organização durante anos. Eles fazem isso trocando energia e matéria com o ambiente o tempo todo. Respiram, se alimentam, se movem e ajustam continuamente seus processos internos para permanecer dentro dos estados que tornam a vida possível. O cérebro participa diretamente desse processo, porque precisa antecipar quais condições mantêm o organismo funcionando e quais situações podem colocar o corpo em risco. E para fazer isso, ele precisa constantemente prever o que está acontecendo, tanto no interior do corpo quanto no ambiente ao redor. Quando essas previsões deixam de corresponder ao que realmente está acontecendo, algo precisa mudar. Às vezes, o cérebro ajusta sua própria interpretação da situação, mas muitas vezes o organismo precisa agir, mover-se, buscar alimento, procurar abrigo ou evitar uma ameaça. Nesse ponto, percepção e ação deixam de ser coisas separadas e passam a fazer parte do mesmo sistema. O organismo está constantemente tentando reduzir a diferença entre aquilo que espera encontrar e aquilo que realmente encontra. E permanecer dentro desses estados previsíveis é exatamente o que permite que a vida continue existindo. Entre todas as experiências que temos sobre nós mesmos, poucas parecem tão claras quanto a sensação de estar no controle das próprias ações. Quando decidimos levantar a mão, preparar um café ou iniciar uma conversa, parece evidente que existe um momento interno em que a decisão acontece e depois o corpo simplesmente executa aquilo que foi escolhido. Essa experiência costuma ser chamada de livre-arbítrio, e a sensação é tão forte que parece natural imaginar que exista um eu dentro da mente iniciando cada ação de forma consciente. Mas quando cientistas começaram a investigar esse processo com mais cuidado, algo inesperado apareceu. Em experimentos nos quais pessoas eram convidadas a mover o dedo ou o pulso em um momento de sua própria escolha, sensores registraram que certos sinais de atividade cerebral começavam a surgir antes do momento em que a pessoa relatava sentir a intenção de agir. Isso levantou uma pergunta difícil. Se o cérebro começa a preparar a ação antes da consciência perceber a decisão, então o que exatamente está acontecendo quando sentimos que escolhemos alguma coisa? Uma interpretação inicial sugeriu que o livre-arbítrio poderia ser apenas uma ilusão, mas pesquisas posteriores mostraram que o quadro é mais complexo do que isso, porque a atividade cerebral envolvida nesses experimentos não parece ser uma decisão completa e definida. Em vez disso, o cérebro parece estar constantemente acumulando pequenas flutuações de atividade, e quando essas flutuações ultrapassam um certo limiar, uma ação emerge.
Nesse cenário, a experiência de decidir pode ser entendida como a percepção de que esse processo está se aproximando do momento em que a ação acontece. A sensação de vontade não aparece fora do cérebro controlando o corpo. Ela surge dentro do próprio sistema que organiza o comportamento. Mesmo assim, essa experiência continua sendo importante, porque quando sentimos que poderíamos ter feito algo diferente, também nos tornamos capazes de aprender com as consequências das nossas ações, ajustando decisões futuras sempre que uma escolha produz um resultado inesperado. Se a consciência está ligada aos processos do cérebro que regulam um organismo vivo, então surge uma pergunta inevitável: até onde essa experiência pode existir no mundo animal? Durante muito tempo, acreditou-se que apenas seres humanos possuíam consciência, enquanto os outros animais seriam apenas máquinas biológicas complexas reagindo ao ambiente. Hoje essa ideia parece cada vez menos convincente. Embora muitos animais não possuam linguagem, isso não significa que não tenham experiência. Quando observamos o cérebro de diferentes espécies, surgem semelhanças estruturais impressionantes entre mamíferos. Apesar das diferenças de tamanho, cérebros de cães, macacos, baleias e seres humanos compartilham muitos dos mesmos sistemas fundamentais. Isso inclui estruturas profundas ligadas à regulação do corpo e redes corticais que integram informações sensoriais de maneiras semelhantes. Esses sistemas produzem padrões de atividade parecidos quando o animal está acordado, dormindo ou sob anestesia, e quando a consciência desaparece e esses padrões também mudam. Essas semelhanças sugerem que muitos mamíferos provavelmente possuem algum tipo de experiência consciente. Mas isso não significa que essas experiências sejam iguais às nossas. Cada espécie percebe o mundo através de seus próprios sentidos. Morcegos constroem sua percepção usando ecolocalização. Cães vivem em um universo dominado pelo olfato. Camundongos dependem intensamente de seus bigodes sensoriais para explorar o ambiente. Cada sistema sensorial cria um tipo diferente de mundo perceptivo, e isso sugere que a consciência pode existir em muitas formas diferentes. Alguns dos exemplos mais intrigantes aparecem em animais muito distantes dos vertebrados, como o polvo. Esse animal possui centenas de milhões de neurônios distribuídos em um sistema nervoso altamente descentralizado, no qual grande parte do processamento ocorre diretamente nos braços. Isso levanta a possibilidade de que a experiência possa ser profundamente diferente. Talvez não exista um único centro de percepção. Talvez a experiência esteja distribuída pelo corpo. À medida que entendemos como a consciência surge no cérebro, outra pergunta inevitável aparece. Máquinas poderiam algum dia se tornar conscientes? Hoje já convivemos com sistemas de inteligência artificial capazes de realizar tarefas que antes pareciam exclusivas da mente humana, como reconhecer imagens, traduzir idiomas ou responder perguntas complexas. E isso frequentemente leva à ideia de que aumentar a inteligência dessas máquinas pode eventualmente produzir algo parecido com consciência. Mas inteligência e consciência não são a mesma coisa. Um sistema pode processar enormes quantidades de informação e resolver problemas sofisticados sem possuir qualquer experiência interna. Grande parte das discussões sobre máquinas conscientes parte da suposição de que reproduzir o processamento de informação do cérebro seria suficiente. Mas existe outra possibilidade. Talvez a consciência esteja profundamente ligada ao fato de sermos organismos vivos. Talvez percepção e experiência surjam dos processos biológicos que mantêm o corpo funcionando. Se isso for verdade, então, máquinas podem se tornar extremamente inteligentes sem nunca desenvolver consciência. Ao reunir todas essas ideias, uma conclusão começa a surgir gradualmente. Aquilo que chamamos de percepção não parece ser uma janela transparente para o mundo externo. Parece ser o resultado de um processo no qual o cérebro constrói continuamente hipóteses sobre o que está acontecendo ao redor. Nesse sentido, aquilo que vemos, ouvimos e sentimos não é uma cópia direta da realidade. É uma interpretação. Uma espécie de alucinação controlada, na qual o cérebro gera previsões enquanto os sinais sensoriais limitam quais dessas previsões podem continuar existindo. O mesmo princípio se aplica à experiência de ser alguém. A sensação de possuir um corpo e de tomar decisões.
Esse modelo existe porque ajuda o corpo a continuar vivo. Em níveis mais profundos, o cérebro está constantemente monitorando o estado interno do organismo e ajustando processos fisiológicos. Percepção do mundo e percepção de si mesmo fazem parte desse mesmo sistema. Essa ideia ficou conhecida como a teoria da máquina animal, que propõe que ser consciente não significa possuir um observador interno separado do corpo. A mente não está fora da natureza. Ela emerge dos processos biológicos que sustentam a vida. Ao longo dessa investigação, uma ideia começa a aparecer repetidamente. A consciência deixa de parecer um mistério isolado e passa a se parecer com uma consequência de algo muito mais fundamental: a própria vida. Organismos vivos precisam prever o que vai acontecer ao seu redor. Precisam agir para manter o equilíbrio interno. Esses modelos aparecem na experiência como percepção. O mundo que vemos, os sons que ouvimos, a sensação de ser alguém. Talvez tudo isso faça parte do mesmo sistema que permite à vida permanecer organizada em um universo que tende à desordem. Se essa ideia estiver correta, então a consciência não está separada da natureza. Ela pode ser uma das formas pelas quais a própria vida se percebe. E então fica uma pergunta que vale a pena pensar com calma. Até que ponto aquilo que percebemos corresponde ao mundo como ele realmente é? Se essa pergunta te fez pensar, deixe aqui nos comentários o que mais te surpreendeu. Aproveita, curta o vídeo e compartilha com alguém que pode se interessar e se inscreve no canal para mais reflexões como esta. Até o próximo vídeo.